Caminhei por ruas estreitas e silenciosas, sentindo o peso da pedra úmida sob meus pés. Cada sombra parecia se mover com vida própria. Cada porta e cada janela escondendo histórias que ninguém queria contar. O Burgo dos Mortos-Vivos não era apenas um lugar esquecido. Era um sussurro constante de desespero e lembranças esquecidas. O cheiro de ferro e fumaça pairava no ar, enquanto gritos distantes e passos que não eram meus ecoavam pelos becos. Encontrei inimigos, sim, mas também encontrei segredos, pequenas chaves, mensagens enigmáticas deixadas por outros que tentaram sobreviver, sinais de que a esperança ainda podia existir, mesmo ali. Cada batalha era uma dança entre vida e morte, cada derrota uma lição amarga, mas, passo a passo, aprendi a sentir o burgo, a ouvir suas histórias e a perceber que a verdadeira luta não estava apenas nos inimigos, mas na própria escuridão que se escondia dentro de mim. Ao final do dia, enquanto olhava para as muralhas elevadas contra o horizonte cinzento, percebi: o Burgo dos Mortos-Vivos é mais que um local amaldiçoado. É um reflexo da persistência, do medo e da coragem que nos mantém caminhando, mesmo quando tudo parece perdido. As ruas do Burgo ecoavam com um som distante, de passos arrastados e gemido seco. Cada esquina escondia emboscadas, cada telhado parecia observar. Eu avancei com cautela, espada em mãos, sentindo o peso do silêncio entre os ataques dos mortos-vivos. Foi então que ouvi risadas, rápidas, agudas, desajustadas, ecoando entre paredes de pedra, como se a própria loucura tivesse encontrado abrigo ali. Segui o som, esperando mais um inimigo, mas o que encontrei foi diferente. Em uma passagem estreita, escondido entre barris e armas velhas, havia um homem, ou o que restava de um. Seu corpo era magro, os olhos fundos e seu sorriso perturbador. Mas ele não me atacou. Bem-vindo, viajante. Precisa de algo? Por um instante hesitei. Em Wardron, ninguém é confiável. Mas aquele homem falava como um comerciante, como alguém que ainda se agarrava à normalidade. Olhei ao redor. Flechas, armas enferrujadas, escudos gastos. Tudo tinha preço. E ele falava de atalhos e perigos com a familiaridade de quem conhecia aquelas ruas melhor do que qualquer cavaleiro. Enquanto negociávamos, percebi que havia algo triste por trás das risadas. Ele ria, mas seus olhos não acompanhavam. Todos vêm, poucos voltam. Continuei minha jornada, mas aquelas palavras ficaram presas em minha mente. Aquele mercador
era mais do que um simples vendedor. Era um reflexo do que esta terra faz com os homens. Um lembrete de que a loucura não chega de repente. Ela se instala devagar, com cada alma perdida, com cada esperança esquecida. Eu parti, levando algumas flechas e suprimentos. Ele ficou, rindo sozinho entre as sombras, e por um momento temi que um dia eu também acabasse assim. Som de passos ecoando pelas vielas do Burgo dos Mortos-Vivos. Você tem um olhar diferente. Não é como os outros mortos que vagam por aqui. Eu já fui um homem como você. Tinha um nome, uma loja, uma vida. Mas nomes não importam mais neste lugar. Tudo o que resta é sobreviver e negociar com quem ainda tem forças para lutar. Quando cheguei ao Burgo dos Mortos-Vivos, ainda acreditava que poderia manter alguma aparência de normalidade. Trouxe comigo os restos do meu estoque, espadas baratas, escudos enferrujados, flechas mal feitas. Nada digno de heróis. Mas por aqui, qualquer coisa serve para manter a chama acesa por mais um dia. Eles me chamam de mercador morto-vivo, como se eu fosse só mais um zumbi. Talvez tenham razão. Faz tanto tempo que não vejo o sol que não lembro mais do som de uma risada verdadeira. Nos primeiros dias, vendi itens para aventureiros como você. Alguns eram cavaleiros orgulhosos, outros apenas almas perdidas tentando encontrar um propósito. A maioria nunca voltou. Ouvi seus gritos ecoando pelas ruas acima, devorados por mortos-vivos enlouquecidos ou abatidos pelas armadilhas que infestam este lugar. Sabe, no começo, eu guardava os nomes de cada um que passava. Hoje, não me lembro de nenhum, só rostos, olhares de esperança que logo se apagam. Com o tempo, comecei a mudar. A solidão me consumiu. As vozes começaram a sussurrar. Não sei se são ecos dos sinos distantes ou minha própria sanidade se desfazendo. Meu sorriso, você percebeu, não foi? Eu rio sozinho, não por alegria, mas porque se eu parar, vou lembrar do que perdi. O que foi? Nunca vi um homem rir do próprio destino? Cada moeda que recebo, cada arma que vendo, é apenas uma desculpa para continuar existindo. Eu sei que meu fim está próximo. Já sinto os ossos ficarem mais pesados, os pensamentos mais lentos. A humanidade escapa como areia entre os dedos. E ainda assim, eu fico aqui, sentado, esperando, porque talvez, um dia, alguém toque os sinos, talvez alguém traga uma nova era, ou talvez tudo acabe em cinzas. Até lá, se quiser comprar alguma coisa, é melhor aproveitar enquanto ainda posso falar.
Ao atravessar o grande portão de pedra, um vento frio cortou meu rosto. A muralha à minha frente se estendia silenciosa, longa, estreita e deserta. Dei alguns passos cautelosos. Cada ruído das minhas botas ecoava como um aviso. Nada se movia, era calmo demais. Continuei avançando. A ponte parecia levar ao vazio, ladeada apenas pelo abismo. Por um instante, comecei a acreditar que talvez não houvesse ninguém ali. Mas então ouvi um som pesado, como um trovão abafado, vindo de cima. Levantei os olhos. Do alto da muralha, uma sombra gigantesca despencou diante de mim, fazendo o chão estremecer. Pedaços de pedra voaram. Ele havia chegado. O Taurus Demon. Imenso, musculoso, de pele escura e chifres ameaçadores, empunhando um machado colossal que parecia mais uma parede de metal do que uma arma. O rugido que ecoou não era apenas som, era puro instinto de predador. Meu coração acelerou. Instintivamente, recuei em direção à torre de vigia atrás de mim. Eu sabia, lutar contra ele de frente seria suicídio. Subi a escada em espiral com pressa, sentindo o peso de seus passos sacudindo a muralha. Do topo, saltei. O mundo pareceu desacelerar por um instante. Minha espada apontada para baixo encontrou sua carne demoníaca, abrindo um sulco profundo em suas costas. O golpe foi forte, mas não suficiente. Ele se virou furioso. Cada ataque que lançava fazia o chão tremer. Um único acerto poderia me arremessar no abismo. Mantive a distância. Rolei por baixo de seus golpes e busquei fôlego. Corri de volta à torre. Subi novamente. Ele veio atrás, lento, mas implacável. De novo saltei. Outro golpe profundo. Seu rugido reverberou pelo ar, como se a própria muralha lamentasse. Com os últimos movimentos, reuni toda a minha coragem. Desviei do machado que quase partiu o chão ao meio, e num giro rápido, cravei a lâmina na sua lateral. O gigante cambaleou e então caiu de joelhos, antes de desabar por completo. Seu corpo se desfez em luz, deixando para trás silêncio e cinzas. Eu fiquei ali por um segundo, respirando pesado, observando a ponte vazia à minha frente. Mais um obstáculo havia caído, mas em Lordran, cada vitória é apenas o anúncio da próxima luta. Eu sinto o peso das eras em meus ombros. Há tanto tempo guardo esta passagem, esquecido, solitário, entre pedras frias e ecos vazios. O vento sopra forte aqui em cima, carregando o cheiro de ferrugem e sangue antigo. Cada rajada me lembra que sou um vestígio de um tempo que não volta mais.
Meus olhos bestiais se abrem quando ouço passos. Outro morto-vivo se aproxima, mais um tolo em busca de glória ou redenção. Suas botas ecoam pelo caminho estreito da muralha, e o som desperta em mim o dever adormecido, proteger a ponte, impedir a passagem, esmagar qualquer um que ouse desafiar a ordem imposta pelos deuses. Salto do alto da torre, e o chão treme com minha chegada. Minhas patas esmagam as pedras, minhas correntes chocalham, e meu rugido corta o ar como uma sentença. Vejo em seus olhos um instante de hesitação. Todos têm. Poucos sobrevivem para hesitar uma segunda vez. Ergo minha grande clava com facilidade. Cada golpe carrega a fúria acumulada de incontáveis confrontos. Não sinto piedade, não foi para isso que fui criado. Eu era uma fera comum, moldada pelo poder demoníaco para servir como guardião. Minha consciência é fragmentada, memórias distorcidas, instintos gravados a fogo. Sei apenas que devo lutar até ser destruído. O morto-vivo avança, ágil, determinado. Ele rola por baixo dos meus ataques, escala as escadas, corre até a torre. Eu giro a cabeça, confuso por um instante. Então, sinto a lâmina cravar em minhas costas, um golpe vindo do céu, traiçoeiro, desesperado, mortal. Meu rugido ecoa por toda Undeadburg. Sinto meu corpo vacilar, mas continuo a lutar. Mesmo ferido, balanço minha arma, tentando esmagá-lo contra as muralhas. Mas ele já entendeu meu ritmo, já conhece meu alcance. A cada golpe, ele se aproxima mais da vitória. Quando finalmente sou derrubado, meu corpo colossal cai pesadamente sobre as pedras antigas. O mundo escurece. Meus sentidos se dissipam como cinzas ao vento. Não há redenção para mim, apenas a repetição. Logo retornarei, e outro morto-vivo virá, e mais um, e outro. Assim é o ciclo deste mundo quebrado. Eu sou o guardião esquecido da ponte. Eu sou Taurus Demon. E esta muralha será sempre meu campo de batalha. Assim que atravessei a neblina e deixei a sombra do portão para trás, senti o calor do sol no rosto, um contraste quase irônico, depois da batalha brutal contra o demônio de Taurus, o Taurus Demon. O vento soprou forte sobre a muralha, e ao fundo pude ver a vastidão do céu e uma figura solitária de armadura reluzente. Ele estava parado ali, diante do abismo, como se contemplasse algo maior do que qualquer um de nós pudesse entender. O escudo dourado refletia os raios do sol, e seu elmo, com a crina vermelha, parecia quase heróico,
quando me aproximei, ele virou com uma serenidade impressionante. Ah, olá! Sua voz era amistosa, diferente de qualquer outra alma que encontrei neste lugar amaldiçoado. Vejo que também está em jornada. Que coincidência feliz! Eu, ainda ofegante da luta anterior, apenas assenti. Ele falava com entusiasmo sobre o sol, sobre luz, sobre esperança. Em um mundo consumido por trevas e morte, era estranho, reconfortante, ouvir alguém falar assim. Eu sou Solar de Astora, um guerreiro do sol. Eu viajo em busca do meu próprio sol. Essas palavras ficaram gravadas em minha mente. Não era apenas bravura. Havia uma fé inabalável em sua voz. Como se ele acreditasse que, mesmo neste lugar decadente, a luz ainda pudesse brilhar. Ele então me propôs algo inesperado, a chance de cooperarmos, de nos unir através de uma conexão misteriosa, além dos limites do tempo e do espaço. Falou-me da maravilha da cooperação e de um sinal dourado, que poderia ser usado para convocá-lo em tempos de necessidade. Foi então que ele estendeu para mim algo especial, a inscrição branca, um item que permitiria invocar aliados. Seja luz, assim como eu busco a minha própria, parecia dizer seu olhar por trás do elmo. Antes de partir, ele ergueu os braços ao céu em um gesto reverente. O sol brilhava mais forte e por um momento esqueci das trevas ao redor. Naquele instante compreendi, mesmo em Lordran, onde tudo apodrece, ainda existem almas que escolhem brilhar. O demônio havia caído. A ponte, antes tomada pelo eco de passos pesados e rugidos grotescos, agora estava silenciosa, exceto pelo assovio do vento que cortava as muralhas antigas de Lordran. De onde estava, observei aquele guerreiro avançando, exausto, mas vitorioso. Havia acabado de enfrentar um desafio que muitos não superam. Sua chama, embora vacilante, brilhava com uma intensidade rara. Eu sabia, esse era alguém digno de encontrar. Decidi me aproximar. Caminhei até um ponto elevado, onde o sol se projetava por entre as nuvens. A luz dourada me envolveu como um manto. Era quase como se o próprio astro estivesse abençoando aquele encontro. Quando o viajante se aproximou, ergui o olhar para o céu, como sempre faço, e deixei que minhas palavras fluíssem com sinceridade. Ah, olá, disse com um leve tom de entusiasmo, mas mantendo a serenidade de um cavaleiro. Sou Solar de Astora, cavaleiro do sol. Fiquei em silêncio por um instante, permitindo que ele me observasse. Não havia hostilidade em minha postura, apenas confiança e uma luz incomum naquele lugar sombrio. Agora que você me encontrou, talvez possamos cooperar.
Continuei, abrindo um pequeno sorriso. Lordran é uma terra cruel, repleta de horrores que nenhum homem deveria enfrentar sozinho. Mas eu acredito no poder da ajuda mútua, na força da luz compartilhada. Dei alguns passos à frente, deixando que a luz dourada brilhasse sobre o chão entre nós. Se você estiver disposto, poderá em mim invocar através de meu sinal dourado. Eu irei até você e juntos enfrentaremos as trevas. Olhei novamente para o céu. A luz me guiava sempre, e naquele instante senti que esse encontro não era mero acaso. Estou em uma jornada em busca do meu próprio sol, confessei com um leve tom contemplativo. Não sei exatamente o que encontrarei ao fim do caminho, mas sei que lutar ao lado de alguém com espírito corajoso torna a jornada mais digna. Então, ergui meus braços de maneira ampla, sentindo o calor do astro rei banhar meu rosto e a armadura. A luz refletiu em meu escudo, adornado com o símbolo do sol, lançando um brilho intenso ao redor. Glória ao sol! Aquele foi o início de uma aliança silenciosa, uma conexão feita não por juramentos ou títulos, mas pela vontade de iluminar as trevas juntos.